Boa tarde, pessoal. Eu sou a Débora Silvano, coordenadora do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, e hoje vou estar aqui com vocês, mediando o evento. Para começar, eu quero dar as boas-vindas a todas e todos ao 8º colóquio sobre pesquisa em Educação Profissional e Tecnológica. Esse tem sido, em suas últimas edições, um espaço importante de comunicação e de divulgação do conhecimento que nós estamos desenvolvendo no âmbito do mestrado do Prof. EPT. Hoje, nós abordaremos uma temática um pouco mais teórica, fundamental, com diálogos a partir da noção da dialética, alienação e da formação unilateral. Então, para dar início ao nosso colóquio, eu vou apresentar a vocês os nossos palestrantes. Então, a primeira palestrante, a doutora Daniele dos Santos Rosa, que é doutora em literatura pela UNB, atualmente realiza estágio pós-doutoral na área de teoria literária na Universidade Federal de Goiás, e é professora de literatura no curso de licenciatura em língua espanhola e também no Prof. EPT. Atua no grupo de pesquisa, literatura e modernidade periférica, desenvolvendo pesquisas e orientações, e seus estudos são centrados na teoria, crítica e ensino da literatura. O segundo palestrante, Dr. Marcos Ramon Gomes Ferreira, que é doutor em comunicação pela UNB e mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, tem experiência acadêmica nas áreas de filosofia, comunicação e educação profissional, atuando principalmente nos temas filosofia, cybercultura, educação e estética. Atualmente ele é professor do Instituto Federal de Brasília, onde atua também no Prof. EPT, e coordena o grupo interdisciplinar de pesquisa em filosofia e cultura, e é também o host e produtor do podcast Ficções. Vamos encerrar, então, as apresentações com a doutora Sandra Soares de la Fonte, que é graduada em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo e em educação física, também pela mesma universidade. Fez um mestrado em educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e possui 2 doutorados, um em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e o outro em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Com estágio em doutoramento na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e é professora da Universidade Federal do Espírito Santo desde 1997 e colaboradora do mestrado profissional em ensino de humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo e também professora permanente do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, vou dar algumas instruções aqui, antes da gente iniciar. Então, cada um dos palestrantes terá 30 minutos para fazer as suas exposições, e, ao final, nós vamos abrir para as perguntas e debate. Então, à medida que vocês tenham interesse em fazer alguma pergunta, eu vou pedir para que vocês se inscrevam pelo chat, para que a gente possa manter aí a ordem das inscrições, tá? Apesar de ter esse botãozinho aí de levantar a mão, mas por ele a gente não consegue saber a ordem, que vocês se inscreveram para falar. Então, vocês podem ir anotando aí no chat, para que a gente possa ter o controle, tá? E enquanto os palestrantes estiverem apresentando, nós vamos pedir para que vocês mantenham as câmeras e também os microfones desligados, tá ok? Então, um ótimo evento a todos, e eu passo agora a palavra para a doutora Daniele. Boa tarde a todos. Agradeço a Débora pela apresentação, agradeço a todos pela presença, agradeço ao professor Cláudio pelo convite, e também é muito bom, quero deixar registrado como é muito bom esse momento de estarmos juntos e debater questões assim tão importantes. Eu vou apresentar agora os slides
para que possa acompanhar. Acredito que já está sendo vista, certo? Que eu não consigo ver mais agora, nem no chat, nem ninguém. Não está aparecendo. Oi? Tá ok, já está aparecendo. Ai, obrigada, obrigada. Então, eu intitulei essa fala como, né, para voltarmos a ser humanos, aproximações iniciais à categoria alienação em Marx. Então, se tratam realmente de aproximações, é uma tentativa mesmo que a gente dialogue sobre essa categoria, uma categoria essencial, não somente na teoria de Marx, mas nos nossos estudos, nas relações humanas, e é uma tentativa de aproximação mesmo, que a gente possa partir daqui para um bom debate, tudo bem? Então, eu vou abordar alguns aspectos da categoria conceitual alienação. Estamos diante de um conceito com uma longa história de debates e apropriações, tanto no âmbito filosófico, teológico e econômico. O termo alienação é utilizado nos mais variados contextos. Na vida cotidiana, por exemplo, no sentido de afastamento ou de separação, na teoria econômica e no direito, como termo para designar a transferência de propriedade ou bens entre pessoas, na medicina e na psiquiatria, referindo-se a algum desvio de normalidade e sanidade, enfim, muitas e muitas apropriações e usos desse conceito. Por isso, irei me dedicar à apropriação desse conceito por Marx. Para alguns marxianos, como Mesaros, essa categoria transpassa toda a obra de Marx, unificando-a a partir desse problema comum. Nessa apropriação, Marx debate com uma série de filósofos, como Hegel, Rousseau, Feuerbach, bem como com a teoria filosófica e econômica de seu tempo. Essa categoria aparece nos mais variados escritos, incluindo o Capital. Contudo, tem uma maior abrangência e detalhamento nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844. Um livro de essencial importância para a teoria marxiana como um todo. Trata-se de um ponto de inflexão da teoria marxiana que vai estabelecer, pela primeira vez, a categoria da alienação como inerente ao processo econômico, e assim, produto de uma construção societal determinada que, em nosso processo histórico, tem tirado do ser humano o fruto de sua produção e faz com que se torne estranho a si mesmo e ao ambiente onde vive. É nessa obra, ao compreender o trabalho como um alicerce de toda atividade humana, ou seja, ao reconhecer a mediação histórica do trabalho humano na formação do ser social, foi possível a Marx diferenciar o que até então se denominou na filosofia, de uma forma geral, como alienação. Essa denominação, ela recebe então, nessa centralidade com o trabalho, ela vai receber dois sentidos, dois termos, na verdade, que são utilizados por Marx e que nós inicialmente traduzíamos com o mesmo termo, alienação. Então, nós temos o primeiro sentido, né, o alienação como exteriorização, que em alemão, o termo usado por Marx é Entalserung, denominando essa característica essencial do ser humano de produzir objetos, de objetificar-se em instituições e em produções culturais, né? É algo próprio da ação humana. E um outro termo, né, o segundo sentido de alienação, mas o sentido agora de estranhamento, que em alemão o termo usado por Marx é Entrefundung, que denomina o momento histórico no qual esses objetos produzidos pelo homem assumem uma força e uma independência, tornando-se contrários ao próprio ser que os criou. Tem-se, então, essa exteriorização que é própria
das ações humanas e o estranhamento, como comumente o reconhecemos, que se realiza na história humana juntamente com o desenvolvimento do capitalismo. Eu busquei representar essa diferenciação pelas setas. Na exteriorização, em Tao Tse Lung, o que foi criado pelo humano retorna a ele como parte do próprio processo de humanização, ratificando a ação humana como construtora de si e do mundo humanizado, do ser humano pelo trabalho. Enquanto o estranhamento, aquilo que foi criado não retorna. Então, a gente não tem um retorno aqui na seta. Né? Não retorna. Não retorna, e isso impede esse processo humanizador. E aí, essa criação se autonomiza ao ponto de retirar do ser humano sua potencialidade de ação. Então, vejam que nesse momento Marx, em 1844, ele vai estabelecer uma diferenciação muito importante para se pensar o processo de alienação. Então, ele separa um processo que é próprio da ação humana, nessa ação enquanto trabalho e linguagem que transforma o mundo e transforma a si mesmo, mas um momento também, que aí é um momento histórico, que ele vai identificar com o capitalismo, em que essa ação ela vai ter um retorno diferenciado, ela vai ter um impedimento em que essa produção se volta contra o próprio homem. Então, a partir dessa diferenciação, Marx então vai pensar a alienação e principalmente a sua superação. Para abordar essa questão, que assim, precisa de um grande esforço de síntese, né, porque é uma temática muito extensa, eu trouxe um poema. Então, eu vou iniciar com uma leitura do poema do Manuel Bandeira, intitulado Bicho, que eu acredito que isso vai ser muito bom para nós dialogarmos sobre a alienação. Eu tomo esse conhecido poema, né, O Bicho, do Manuel Bandeira, não como uma ilustração pura e simples da teoria marxiana da alienação, mas como uma interpretação da realidade humana realizada por um poeta brasileiro que coincide com a análise feita por Marx e que consegue, ao ser arte, a síntese necessária para pensarmos questões tão importantes em um tempo tão curto. Vejam que essa possibilidade de aproximar e relacionar o poema de Bandeira, que foi escrito em 1974, à teoria marxiana do século XIX, indica que, ao se tratar da alienação, estamos diante de uma questão concreta, real, vivenciada por nós, e não apenas de um debate abstrato realizado somente em nossa consciência. Então, por isso, o poema nos ajuda a perceber isso. Isso implica dizer que, se é um problema concreto, real, material, cuja base está nas relações sociais humanas, sua superação também está, ou somente se realizará, por meio das ações humanas. Não é possível uma superação apenas na consciência. É necessária uma superação concreta realizada nas próprias ações humanas. Voltaremos a isso um pouco mais tarde. Vamos ao poema. O bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema ele encena de uma forma muito nítida e evidente a degradação humana. Esse ser que somente ao final é reconhecido como homem. Na verdade, como um ser que foi um homem. É importante salientar o tempo verbal no verso. Era um homem. Esse ser que era um homem está buscando comida entre os detritos. Trata-se de uma cena que não nos é incomum e por isso precisamos analisá-la. Essa degradação é chocante. Esse ser que deixou de ser humano está tão rebaixado, tão alienado,
tão colocado para fora de tudo aquilo que podemos reconhecer como humano. Vejam que o poema busca tocar nas características centrais humanas. Este ser, ao deixar de ser humano, está inclusive abaixo de outros animais. Diferentemente do cão, do gato ou do rato que cheirariam, olhariam, escolheriam o que comer, este ser que fora humano um dia não faz. Ele come com voracidade, ele engole com voracidade. Seus sentidos e ações estão tão embrutecidos que apenas come o que lhe cai nas mãos. Chegamos, então, ao conceito marxiano de alienação como estranhamento. Trata-se da sujeição a uma naturalidade crua, que se opõe ao desenvolvimento humano enquanto esse ser por si mesmo da natureza, ao qual o homem se transformou. É exatamente isso que se encena no poema, um processo de sujeição a esse instinto natural que se opõe drasticamente ao estágio de desenvolvimento humano alcançado pela humanidade. Uma alienação das possibilidades humanas criadas historicamente, em especial da capacidade humana de liberdade e criatividade. Trata-se de um emperramento ao constante desenvolvimento e renovação da vida humana. No poema está o sentido fundamental do termo alienação, enquanto estranhamento no próprio capitalismo. Perda do controle humano sobre seu próprio processo de exteriorização em instituições e objetos. Essas instituições e esses objetos, criados pelo ser humano, confrontam o indivíduo com um poder superior, hostil e destrutivo. Nesse sentido, o conceito de alienação ele é eminentemente histórico e ele foi estabelecido por Marx a partir de 4 aspectos que precisam ser observados. 1. O ser humano está alienado da natureza. 2. Está alienado de si mesmo, de sua própria atividade. 3. Está alienado de seu ser genérico, de seu ser como membro da espécie humana. 4. E por fim, o ser humano está alienado dos outros seres humanos. Vejamos esses 4 aspectos de forma mais concreta. A alienação enquanto estranhamento expressa, então, a relação do trabalhador com o produto do seu trabalho. O ser humano passa a estranhar o mundo sensível exterior. A própria atividade do trabalho, enquanto processo humanizador, torna-se abstrato, pois não proporciona nenhum tipo de satisfação e nem desenvolvimento humano. A relação entre os seres humanos torna-se cada vez mais rebaixadas, desumanizadas. Não há reconhecimento recíproco. O estranhamento se intensifica quando constitui-se a extensão universal da vendabilidade. Tudo se transformou em mercadoria, inclusive o próprio ser humano. O fato de as relações se pautarem pela fragmentação do corpo social em indivíduos isolados, em resposta a uma necessidade egoísta, fortalece a alienação como estranhamento. E assim forma-se um ciclo repetitivo, que é projetado sobre a sociedade como um todo, impedindo o ser humano de se ver como ser humano próprio. Essas formas, que variam na vida humana, podem ser reunidas em um denominador comum. O ser humano estranha, está alienado de sua potencialidade de agir sobre o mundo. Todos esses aspectos demonstram que a alienação não é simplesmente um sentimento, mas, acima de tudo, um fato objetivo. Diante disso, é preciso nos perguntar: mas o que é esse ser humano próprio, esse ser por si mesmo na natureza, como foi chamado por Marx? O que consideramos como essencialmente humano? O que é isso que nos permite ler o poema e ver nele, assim como na vida, como se dá a alienação da condição humana? Para responder a essas questões, precisamos recordar que o ser humano não é, ou seja,
Não se trata jamais de um ser fixo, cujas características são dadas a priori, mas sim o ser que se fez e se faz histórico e socialmente. Enquanto ser natural, o ser humano, ao tornar-se humano, impôs ao mundo natural sua própria ação, modificando assim o seu redor e a si mesmo. Esse é o aspecto salientado por Marx que nos permite analisar de forma mais profunda cenas como a do poema, afastando-nos das respostas simplórias que mais nos distanciam do real problema. Uma resposta simplória, por exemplo, ao problema da alienação, é tentar resolvê-la no âmbito moral e abstrato, ao considerar o ser humano como naturalmente mau, e sendo assim, ao lutar contra a sua própria natureza má, sendo mais solidário e afetuoso com os outros homens, é possível pôr fim a cenas degradantes como a do poema. Mas, pensemos, né? Como é possível ser solidário e afetuoso verdadeiramente em uma sociedade cuja regra principal é o acúmulo de riquezas, de uma luta de todos contra todos? Se esta é a base concreta da vida social, qualquer ação solidária terá um impacto muito pequeno na vida humana como um todo e, consequentemente, a questão da alienação se restringirá ao âmbito moral, sem chegar à raiz do problema e ficando assim sem uma resolução concreta. Então, refletindo mais sobre esse ser em si mesmo, né, como homem, como humano é denominado, esse ser em si mesmo da natureza, enquanto ser natural, o humano, por meio do trabalho e da linguagem, que são ações imediatamente ligadas às relações sociais, transformou o mundo à sua volta e também transformou a si mesmo. Então, vamos nos concentrar um pouquinho mais nesse ponto. Como exemplo, podemos mencionar como dominamos todo o globo terrestre, transformando regiões inóspitas em habitáveis. Estamos cada vez mais explorando o espaço. Enfim, tornamos o mundo natural à nossa volta um mundo humano, humanizado, respondendo assim às nossas necessidades e interesses. Mas, ao modificarmos esse espaço exterior, também nos modificamos. Então, nos modificamos enquanto seres subjetivos e objetivos. Nossos sentidos, nosso corpo, nosso intelecto foram humanizados como a própria natureza foi. Nossos olhos, por exemplo, foram humanizados. A forma como olhamos o mundo natural, como olhamos a nós mesmos, como olhamos a arte, como olhamos o poema, todos esses processos se modificaram nesse processo de humanização de homens e mulheres. A fome que vemos no poema não é uma fome humanizada, não é a nossa fome, em que, para saciá-la, escolhemos, analisamos o que comemos. Não é nem a fome do momento que deixamos de comer a carniça para começarmos a caçar e posteriormente cultivar os nossos alimentos lá do passado. É uma fome inumana, não humana, contrária àquilo que consideramos humano. Vejam que a fome não deixa de ser natural e instintiva, mas ela se assume como uma necessidade diversa na vida do ser humano humanizado. Assim, alcançamos um nível de desenvolvimento que deixamos de responder às nossas necessidades naturais de forma instintiva. Passamos a responder a estas necessidades de outra forma, além de ainda criarmos uma série de outras necessidades que nosso desenvolvimento se empenha em responder. A fome, encenada no poema, poderia ser sanada facilmente em uma condição muito diversa. Por isso, o impacto na leitura desse poema. Quando estamos diante desse ser que foi humano, diante de um retrocesso tão devastador, nos defrontamos com a alienação em sua forma mais crua e nos questionamos: como superar esse processo de retrocesso no desenvolvimento humano? Esse humano que criou o mundo ao seu redor e criou a si mesmo? A chave para responder essa difícil questão, ela precisa inicialmente
fugir das respostas simplórias. Novamente, não basta clamarmos pela bondade humana como uma característica abstrata a ser conquistada por meio da tomada de consciência. Infelizmente, a história já nos mostrou que não é assim. Mas precisamos tentar responder essa questão. Para isso, voltemos ao poema. Vamos pensar um pouquinho mais o poema. Junto a esse ser, que foi um homem que se alimenta dos detritos, há um outro ser humano, que também é de papel, que é o eu, que visualiza e narra sobre esse outro ser, que o analisa, comparando aos outros seres, e que chega a uma resolução. Eu vou colocar no poema novamente. Vi ontem um bicho. Nós temos um outro ser aqui que está vendo, um outro ser humano. Está vendo a cena, analisando, descrevendo, né? E chegando a uma resolução. Vejam que, enquanto o ser humano está em meio aos detritos, o outro está fazendo uso da capacidade racional e reflexiva, própria do desenvolvimento humano, própria desse ser por si mesmo. Porém, este que fala no poema também está alienado. Ele também se encontra em uma condição de estranhamento. No caso, o estranhamento entre os próprios seres humanos. Temos, então, ao mesmo tempo, dois seres que estão alienados e, mesmo assim, contrastam entre si. Então, a gente vê as várias formas do processo de alienação. Nesse ponto, dois importantes aspectos precisam ser considerados por nós. A alienação não é apenas a ausência de bens materiais ou intelectuais. Ela é, acima de tudo, um não reconhecimento recíproco dos seres humanos. Então, o nosso eu lírico, ele não reconhece, em um primeiro momento, o seu outro, também humano. Esse reconhecimento só se dá como algo do passado, né? Um ser que foi humano e não é mais. Então, essa diferença, que ela é muito ressaltada no poema e é própria da nossa condição alienada, e que é de suma importância para a nossa resposta de como superar a alienação, ela não é real. Então, essa diferença entre esses dois seres, né, o eu lírico que fala e aquele que está, né, entre os detritos, ela não é real. E não é real em que sentido, né? Trata-se de um contraste que não está baseado na natureza dos seres. Suas naturezas não se diferem. O contraste está nas condições sociais e históricas a que esses seres estão submetidos. Então, não se trata de uma diferença natural, como entre o cão, o gato, o rato e o homem, mas uma diferença construída pela própria humanidade em seu desenvolvimento social e histórico. Então, se, portanto, estamos diante de uma diferença construída por nós, então somente nós podemos modificá-la. E para isso nós precisamos chegar a uma concepção de ser humano, né? Compreender o que é esse ser humano, esse ser por si mesmo na natureza. Então, partindo dessa concepção de ser humano como construtor de sua própria humanidade, são suas ações que materializam aquilo que definimos como bom ou mal, por exemplo. Nesse sentido, o nosso desenvolvimento social, que se direcionou para a propriedade privada, para a divisão do trabalho destinada à acumulação do capital, a transformação do trabalhador em mercadoria e do trabalho como ação estranhada do próprio ser humano, são essas ações historicamente determinadas que nos tornou egoístas, né? que nos possibilitou esse estranhamento, né? Essa impossibilidade de reconhecer no outro e talvez em nós mesmos o ser humano que somos. Não é uma forma de ser a priori, né? O egoísmo não é naturalmente humano. E isso, por exemplo, a antropologia tem mostrado para nós, né? Foram e estão sendo descritas as mais variadas formas de organização social, demonstrando como o ser humano respondeu às suas necessidades de formas muito variadas. Então, a alienação é um estágio,
é um momento da história humana, e não o único momento. E não estamos fadados à alienação. Isso é muito importante, porque só reconhecendo que não estamos fadados a isso é que podemos, então, superar. Quando reconhecemos que não somos naturalmente egoístas, por exemplo, nem naturalmente solidários, podemos então reconhecer que nossa ação social no mundo, não como indivíduos, mas como coletividade, pode construir outras formas de relação social que superem essas contradições. Chegaremos a outras contradições, com certeza, seguindo assim o nosso desenvolvimento enquanto humanidade, que se dá historicamente por meio de avanços e retrocessos. E é nesse ponto, né, em que nós sabemos, né, que as contradições fazem parte do nosso processo histórico, mas elas podem ser superadas, é necessário mencionar um outro conceito de Marx. Aufhebung. O que é esse conceito? Para Marx, é a necessária superação dialética de nossas contradições. É um conceito que também está presente nos manuscritos econômicos e filosóficos, e ele vai se relacionar, na teoria marxiana, diretamente com o conceito de alienação, enquanto estranhamento. Marx, ao estudar a alienação como estranhamento, ele preocupou-se não apenas em descrevê-la, identificá-la na vida social. A sua preocupação estava baseada principalmente nas possibilidades de superação dessas contradições na vida humana. Por isso que falar de alienação é importante a gente trazer o conceito do Aufhebung também para a nossa reflexão. Assim, né, a superação da alienação como uma nossa principal contradição, ela não tem condições para Marx de se dar em nível abstrato e nem em nível individual. E nisso, né, esse ponto também é o caminho que o poema nos dá, o caminho que o poema nos indica ao interpretar o mundo, né, a partir dos olhos do poeta. No poema, o eu lírico, esse ser humano parcialmente pleno, né, pois também está alienado dos outros seres, e nós, leitores, somos levados a concretamente acompanhar uma ação que ali se desenvolve. Ao percebermos a alienação que está não apenas no ser que deixou de ser homem, que está entre os detritos, mas também em nós, que deixamos de reconhecer nele sua humanidade, chegamos à conclusão de que todos nós precisamos e merecemos ter de volta nossa humanidade. No momento em que percebemos que o nosso destino está ligado aos outros e que juntos formamos uma humanidade, é então possível vislumbrar e criar as bases concretas de um outro mundo. Quando eu menciono, né, esse voltar nossa humanidade, não é em nenhum momento um retorno ao mundo idílico, né, isso jamais presente no pensamento de Marx. É ter de volta aquilo que nós conquistamos historicamente como humanos. No poema isso é muito claro. Aquele ser humano não precisava deixar de ser humano e não precisava se alimentar de detritos. Nós produzimos a quantidade suficiente de alimentos para todos, mas não distribuímos. Então, o problema não está na quantidade de produção, mas sim na distribuição. Então, esse voltar à nossa humanidade é tomar, né, retomar mesmo com as nossas próprias mãos aquilo que nós mesmos construímos enquanto parte dessa humanidade. Por isso que é tão importante pensar o conceito de alienação também nesse reconhecimento do ser humano à sua generalidade, né? Se conhecer como parte de uma coletividade maior. E pensando então nisso, né, pensando que esse é um ponto central para compreendermos a base, né, a estrutura que tem conduzido e tem tornado cíclica, né, a nossa existência, as nossas vidas, somente quando a gente consegue reconhecer esses aspectos, é possível pensar em outro mundo, né, pensar em criar as bases para um outro mundo. E um mundo
em que nenhum ser humano precise abrir mão de suas capacidades essencialmente humanas e que possamos, né, como um coletivo, desfrutar desse mesmo mundo criado por nós, né, que é um mundo, sim, cheio de necessidades, mas também repleto de nossa criatividade e de nossa potencialidade insaciáveis. Né? Então, o ser humano é criativo e tem em suas mãos a potencialidade em saciar as suas necessidades, todas elas. Assim criamos a arte, assim criamos a tecnologia e assim estamos, né, ocupamos todo o planeta e vamos daqui a pouco ocupar o espaço. Então, somos criativos e temos em nossas mãos essa potencialidade. E a alienação, como esse emperramento, né, como esse estranhamento que surge, é um momento, é uma fase da nossa história humana que precisa ser superada. E a sua superação está, primeiro, em compreender a sua origem, os seus fundamentos objetivos na vida social e, compreendendo isso, construir outras maneiras de relação social, outras maneiras de convivência humana. Pessoal, era isso. Agradeço, aqui é o referencial teórico que eu usei para essa fala e fico aguardando, então, as questões e o debate. Obrigada. Muito obrigada, Daniele. Eu passo, então, agora a palavra para o Dr. Marcos Ramon. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite para participar do colóquio, assim como a Dani falar da importância de um evento como esse para a gente, não só nesse momento, mas no mestrado, né, nas instituições de ensino, a gente poder refletir sobre os conceitos e poder discutir esses conceitos. Então, agradecer ao Cláudio, que está sempre à frente da comissão, da organização do colóquio, mas todos os colegas também do mestrado, também os nossos estudantes que estão aqui, todo mundo que está assistindo a gente. Eu sei que é difícil nesse momento a gente também se organizar para participar das coisas. Aparentemente a gente tem mais oportunidade, mas ao mesmo tempo fica mais difícil de você participar dos eventos, né, online, tudo, enfim. Então, a minha parte, digamos aqui, né, da discussão, o que foi colocado, né, como proposto no diálogo com o Cláudio, era eu falar um pouco sobre a dialética. E aí eu vou pedir licença para vocês, que eu vou falar um pouco menos sobre a dialética em Marx e um pouco mais sobre a dialética em geral. Eu vou discutir também um pouco dessa questão mais específica do Marx, e acho que muito do que a Dani falou, enfim, vai se encontrar aqui com essa proposta do que eu vou trazer, né? Então, primeiro, na minha fala, tem que uma reflexão sobre a palavra dialética. Então, essa palavra, claro que no nosso imaginário, ela tem uma conexão muito direta com o pensamento e os escritos desenvolvidos por Marx. Mas é uma palavra que ela se insere dentro do âmbito filosófico desde a antiguidade. Então, de Heráclito a Hegel, e aí depois, obviamente, com Marx, a gente tem vários autores discutindo a ideia de dialética, pensando sobre o tema dialética. E aí, na antiguidade especificamente, a palavra dialética tem uma relação muito direta com a palavra diálogo. E diálogo significa aquilo que passa pela palavra, que passa pela razão. É um processo de encontro através da razão, através do discurso. E assim, por exemplo, que o Platão utilizava a palavra dialética para pensar a dialética como um método para alcançar a verdade. Então, ele tentava entender a ideia da dialética como uma possibilidade de um confronto de possibilidades argumentativas para que a gente conseguisse a verdade. E esse confronto, ele não precisa ser de uma pessoa com a outra. Pode ser. Da mesma maneira que o diálogo também não precisa ser com o outro. Esse diálogo, ele pode ser interno. E o processo da aquisição da verdade por meio da dialética, o Platão vai dizer, ele pode ser interno também. Quando você confronta uma opinião que você tem com uma outra opinião em busca do caminho da verdade. No geral, a gente tende a se apegar ferrenhamente às nossas opiniões, a gente não quer de maneira alguma dar o braço a torcer. E o Platão acreditava nessa ideia da dialética como uma possibilidade constante desse confronto de ideias. Então já existia aí algo similar a essa perspectiva da dialética, como a gente vai entender depois, mas a palavra ela vai mudando. Então, por exemplo, Aristóteles, que foi discípulo do Platão, ele já utilizava a palavra dialética como parte
do argumento contencioso, quer dizer, o argumento utilizado para vencer o outro. Foi assim, por exemplo, que o Schopenhauer escreveu um texto que ficou conhecido como Dialética Erística, que é baseado nos escritos do Aristóteles. Então, é um tipo de dialética para competir com alguém. É um tipo de estrutura argumentativa voltada para competir. Diferente da noção de dialética do Platão, que é em busca da verdade, o Aristóteles desenvolve uma série de estratégias para você poder competir em busca da vitória pelo argumento. E isso, obviamente, tem consequências seríssimas ainda hoje, né? A gente pensar, a gente abrir mão da verdade em prol do argumento, do melhor argumento para convencer e não mais para buscar a verdade. Mas a percepção talvez mais conhecida da dialética na antiguidade é essa ideia de confronto entre opostos, que é uma coisa presente na filosofia do Heráclito. O Heráclito, assim como outros filósofos desse início da filosofia na Grécia, ele escreve algumas coisas, mas esses textos se perdem pelo caminho. Uma outra coisa da gente pensar é essa ideia de uma origem filosófica na Grécia e o que tem ali de influência também de outras culturas, né? Então a filosofia ela não surge como um processo de genialidade daquele povo especificamente, mas justamente da conexão desse povo com outras culturas. E os motivos que levaram a gente a ter acesso a esses materiais que vieram da Grécia e não de outros lugares são, enfim, são uma série de circunstâncias que permitiram com que a gente tivesse ainda resquícios desse material produzido, por exemplo, pelo Heráclito, e não ter uma série de conhecimentos que foram produzidos por outros povos e outras culturas naquela mesma época. Mas no caso do Heráclito, especificamente, ele escrevia de maneira poética, tanto que ele era chamado, ele era conhecido, ou pelo menos os escritos antigos que mencionam ele, chamam ele assim, ele era chamado de Heráclito o Obscuro. Ou seja, ele escrevia de um jeito difícil de entender, não porque era uma escrita complexa, mas porque era uma escrita poética. Então, na nossa percepção filosófica atual, onde o argumento filosófico procura ser um argumento lógico, a filosofia do Heráclito vai por outro caminho. Ele é mais conhecido por uma frase que, de alguma forma, guarda também esse elemento da dialética, que é quando ele vai dizer que nós não podemos banhar duas vezes no mesmo rio. E a gente não pode banhar duas vezes no mesmo rio porque, na segunda vez, as águas já não são as mesmas, mas você também já não é o mesmo. O processo de transformação ele é constante. Daí a ideia, e aí sim entra no campo da dialética, que ele vai escrever que nada é permanente exceto a mudança. Ou seja, tudo muda o tempo todo, as coisas estão em mudança o tempo todo, e não existe um outro estado para a própria realidade. Daí também ele dizer que a guerra é a mãe e a rainha de todas as coisas. E ele coloca esse elemento do confronto, esse elemento do conflito, como um aspecto positivo. A gente tende a ver o confronto, a pensar sobre o confronto, como uma coisa que a gente deveria evitar. E o Heráclito vai trabalhar com uma perspectiva diferente. A ideia de que esse processo do confronto, ele não só é natural, mas ele também é uma circunstância que move a própria existência. Ou seja, a relação de uma pessoa com outra pessoa, ela é uma relação mais significativa no confronto do que no apaziguamento das ideias comuns, digamos assim. Então é daí que ele vai colocar, por exemplo, que se eu considero a minha saúde boa, e eu preciso considerar a saúde boa, eu preciso buscar a saúde, eu preciso entender também o valor da dor, da doença, né, de tudo aquilo que é o oposto da saúde. Porque quando eu sinto uma dor de cabeça, por exemplo, isso é um sinal de que é uma coisa errada. Então eu tenho ali um alerta, eu tenho uma forma de tentar me relacionar com o meu corpo, com a realidade, com a própria natureza e buscar uma outra possibilidade. Mas no geral a gente quer evitar o confronto, a gente quer evitar o conflito. Então se eu sinto a dor de cabeça, eu quero imediatamente tomar o remédio, porque eu quero que a dor passe. Mas eu não quero saber qual é a origem da dor, o que me fez sentir a dor. Então, nesse sentido que o Heráclito provavelmente, de novo, né, ele escreve, e aí tem outro problema, né, ele não só escrevia de maneira poética, mas os textos dele se perderam pelo caminho, então a gente tem trechos desses textos poéticos. Então tudo fica ainda mais complicado. Mas acho que é importante parar nessa história, digamos, da filosofia na antiguidade, na dialética, no Heráclito, porque é justamente no Heráclito, ou a partir do Heráclito, que o Hegel pensa a dialética. E a filosofia do Marx é uma filosofia que se conecta com a dialética por meio da filosofia do Hegel. Então existe uma conexão direta. Só que se no Marx a dialética ela se conecta por meio da noção de trabalho e de uma reflexão sobre a questão produtiva, principalmente no contexto das relações de poder, no Hegel a dialética ela entra no campo da abstração.
E é justamente esse ponto, eu acho que é o principal ponto em que o Marx vai discordar e vai se afastar do Hegel, que é justamente nesse aspecto do idealismo. O Marx, ele acreditava que essa filosofia abstrata, exageradamente abstrata, que era a filosofia não só do Hegel, mas, enfim, do romantismo como um todo, ela ia na contramão da necessidade de uma transformação que era emergente. Então, o iluminismo, assim como a Revolução Francesa, não conseguiram cumprir a sua tarefa de trazer uma emancipação da humanidade. Então, o liberalismo político, que vem como uma consequência da Revolução Francesa, busca uma ideia, uma perspectiva de libertação dessa noção de poder hegemônico concentrado na monarquia, mas gera uma outra noção de poder através de uma pretensa liberdade compartilhada que não está lá. Por outro lado, o iluminismo trabalha com uma ideia de que quanto mais conhecimento, quanto mais técnica, quanto mais ciência, quanto mais racionalidade, melhor a vida. E aí, do ponto de vista técnico, sim, a gente vai dizer que, né, do século XVII para cá, a gente tem um avanço do ponto de vista técnico que ele é muito maior do que aconteceu, talvez, né, proporcionalmente ali em toda a história humana antes. Só que a gente não é só técnica, a gente não é só objetos que a gente utiliza, a gente não é só meios de resolver problemas práticos. Tem outras coisas. Então, quanto que nós, como seres humanos, conseguimos aproveitar esse desenvolvimento técnico para resolver questões que são questões do ponto de vista humano, né? Ou a gente criou outros problemas, enfim, tem essa discussão que ele coloca. Então, o Hegel vai trabalhar uma perspectiva dialética a partir da filosofia do Heráclito, e o Marx incorpora a filosofia do Hegel para propor uma outra filosofia a partir dessa, uma filosofia que busca transformar, uma filosofia que busca agir de fato e não mais interpretar, como ele mesmo vai dizer de maneira mais literal, né? A filosofia já interpretou demais o mundo, é hora de transformar, é hora de agir. Então mas ele parte dessa perspectiva da filosofia do Hegel. E a dialética no Hegel tem a estrutura, ou ele trabalha uma estrutura lógica, que é a estrutura que ficou conhecida. Quando alguém fala dialética, geralmente a gente pensa nessa estrutura, que é a relação entre uma tese, uma antítese, e nessa relação o surgimento de uma síntese. O exemplo que as pessoas mais lembram do Hegel para explicar isso é o exemplo do senhor escravo. Esse é o exemplo mais famoso, não é o que eu mais gosto, eu vou já falar do que eu mais gosto, mas o exemplo mais famoso é esse exemplo da dialética entre o senhor e o escravo. A ideia é que o escravo, apesar de ser um ser humano racional e consciente de si, ele não tem essência, porque ele não é reconhecido pelo outro. Ele não é livre, não só por não poder ir para onde ele quer ir, e não só por ser obrigado a trabalhar numa circunstância terrível de sobrevivência. Também por isso, mas não só por isso. Ele não é livre também porque ele não é reconhecido pelo outro como um ser existente. Quer dizer, o senhor, ele está habituado a tratar o escravo como uma coisa, como um objeto. Ele não reconhece o outro, então esse escravo, apesar de poder ser consciente de si, ele não tem uma essência. Do outro lado, o senhor, ele também não é livre. O Hegel vai dizer isso, ele também não é livre, porque ele é dependente do escravo. Então o senhor, ele não é autônomo. Ele não reconhece o outro e, ao mesmo tempo, ele não consegue imaginar uma vida sem esse nível de exploração da vida do outro. Então ele não consegue ser consciente de si, porque não existe uma consciência de mim que é só de mim sem pensar no outro. Não faria sentido um ser humano, como ser humano, se acreditar consciente de si e livre, escravizando alguém. Então, o confronto entre o escravo, a existência da escravidão, essa é a ideia que o Hegel vai colocar, gera um movimento dialético que traz a emergência da superação desse processo de escravidão. Ou seja, isso necessariamente tem que deixar de existir. Porque esse confronto ele é tão iminente e ele é tão contraditório com a própria natureza humana que em algum ponto da história isso vai acontecer. A gente não vai conseguir mais olhar para isso e continuar vivendo a partir dessa circunstância, e mais do que isso, as pessoas não vão conseguir se relacionar com elas mesmas a partir de um mundo em que essa condição ela é existente. Claro que a filosofia do Hegel, e em alguma medida a filosofia do Marx também, mas a filosofia do Hegel é muito otimista na possibilidade do progresso. E aí, claro, tem questionamentos em relação a isso também. Mas eu falei que eu acho que eu tenho um exemplo melhor da dialética, né, da explicação da dialética. Eu acho que esse exemplo é o amor. O Hegel, em alguns textos dele, especialmente nos textos sobre estética, ele vai trabalhar a ideia da dialética por meio do amor, do exemplo do amor. Então ele vai dizer o seguinte, que na relação amorosa, o eu é a tese. Então cada pessoa é a própria tese. E a pessoa por quem a gente se apaixona é a antítese. Então existe um confronto entre esse eu, essa tese, e esse outro que é a antítese. Esse confronto ele tem que se resolver de alguma forma.
E aí, numa citação do Hegel, de uma das preleções dele, ele vai dizer que no amor, o indivíduo ele tem consciência dele mesmo na consciência do outro. Então a gente se aliena no outro, mas essa alienação, para que ela seja uma relação amorosa, precisa ser uma alienação recíproca. Então eu conquisto o outro enquanto eu ganho a mim mesmo. Então eu me alieno no outro, eu me esqueço de mim no outro, e se esse outro faz o mesmo em mim, cada um se encontra nesse processo de alienação. E aí a alienação deixa de existir, ocorre a superação da alienação. Então o processo dialético da relação amorosa é a superação da alienação. Agora o que acontece muitas vezes é que um se aliena no outro, mas esse outro não se aliena naquele primeiro. E aí existe um processo que é a ausência do amor, que é a ideia de posse, de domínio, de controle, de eu querer o outro para mim, de eu entender o outro como alguém que é meu, né? Ou numa relação de um absurdo ciúme, né? uma perspectiva de posse mesmo do outro, justamente porque não se superou esse elemento da alienação. Eu me alieno no outro e eu acredito então que esse outro deve pertencer a mim, já que eu deixo de existir para ser dele, então exijo isso do outro, então não se consegue resolver esse problema. Daí, eu acho que esse exemplo do amor é interessante porque ele parte de uma ideia de alienação para superar o movimento da alienação, porque a dialética, essencialmente, na interpretação do Hegel, é um movimento de liberdade. Então, amar não é se anular no outro para deixar de existir enquanto você mesmo, mas é se anular no outro para se compreender e para compreender o outro nessa circunstância. E aí, isso que vale para o amor, isso que o Hegel fala para o amor, serve para as relações sociais como um todo. Ou seja, eu não consigo estabelecer uma relação com outro ser humano sem que eu estabeleça essa conexão de eu me esvaziar de mim no outro, na outra pessoa. E se essa outra pessoa também não faz isso em relação às outras pessoas, a gente passa a ter uma conjunção de situações em que cada um se sente mais e mais importante e uma referência ou o centro das coisas diante das outras pessoas. Se a gente pensar na relação educacional, a gente vê isso muito claro no modelo como, né, enfim, a gente viveu a escola durante uma parte das nossas vidas. A minha vida acadêmica como estudante foi sempre isso. Uma relação em que eu, estudante, preciso não me colocar na frente daquele que ensina. Então, o centro do processo de ensino-aprendizagem, que na verdade é só ensino, é o docente, aquela pessoa que ensina. Então, o professor, a professora que está ali, aquela pessoa representa tudo que eu devo almejar. E as pessoas que estão ali em torno dela para aprender, elas estão ali para colher o que ela tem para oferecer. Então, não é um processo, nessa visão do Hegel, de uma tentativa de resolução dialética do processo do outro. Ou seja, você não considera a perspectiva do outro, o professor que não considera a perspectiva do estudante, por exemplo. Né, que ele pressupõe que o conhecimento que ele tem é suficiente e necessário para o estudante, e é necessariamente útil para o estudante, e que aquilo que o estudante aprendeu na vida dele não serve para estabelecer um diálogo. Lembra aquela ideia do diálogo lá do começo. Então, o diálogo é justamente esse processo de mão dupla, né, de você poder ter esse caminho, essa ideia de algo que ultrapassa a razão, que ultrapassa a palavra, né, através da palavra. E o processo de racionalização, ele acabou legando para a gente, porque a gente não escolheu, né, nessa interpretação do Hegel, a dialética como um movimento lógico, mas a gente escolheu uma outra lógica muito mais dura, em que as coisas elas são de um jeito ou não são de outro. A dialética ela procura sempre, por meio do confronto, encontrar um caminho de resolução dos problemas, e aí, nesse sentido, a própria ideia de problema é encarada como algo positivo. Porque, de novo, né, voltando àquele ponto que eu já comentei, a gente tende a ver problema como coisas que a gente deve evitar. E aí a gente foge do problema, né, a gente tenta escapar do problema, a gente tenta não lidar com ele, imaginando que de alguma forma ele vai se resolver sozinho, né? As coisas vão acontecer de uma maneira que, enfim, que funcione. Então, essa perspectiva do Hegel, ela é uma medida incorporada pelo Marx na filosofia dele. Só que o Marx, ele vai dizer o seguinte, que no caso específico do Hegel, a dialética, ela está só na cabeça, ela é uma abstração, ela é uma tentativa de compreensão da realidade, porque o Hegel ele vai por esse caminho mesmo, né, de pensar esse elemento do idealismo e da resolução dos problemas na perspectiva do espírito, ou seja, a ideia do autoconhecimento e do conhecimento de Deus em relação ao próprio desenvolvimento do ser humano. Então, esse processo de progresso para o Hegel, ele tem a ver com o mecanismo de organização da própria natureza humana por meio da intelectualidade.
E o Marx vai dizer, não, essa dialética está só na cabeça. A gente tem que virar isso de pernas para o ar, né, ele vai usar essa expressão, para que a gente tire esse elemento místico, esse elemento, né, religioso da filosofia do Hegel e olhar para o mundo cotidiano. E olhar para as circunstâncias que cercam a gente. E encarar esses problemas, não só do ponto de vista da abstração, mas a partir da própria realidade. E aí, o que a dialética do Hegel vai ter, então, em comum com o Marx? Eu acho que o principal talvez seja essa ideia de uma crença, e aí uma crença quase que inabalável, digamos assim, no curso do progresso. De que o confronto, inevitavelmente, ele vai demandar uma solução que vai acontecer. Como eu falei no exemplo do Marx, quando ele olha para a Revolução Francesa e para o Iluminismo como pontos de falha na tentativa humana de avançar no sentido de uma solução de um problema que estava latente, ele vê isso como uma falha, mas ao mesmo tempo ele vê como parte de um processo que ia levar naturalmente a uma mudança, que no caso do Marx é o próprio comunismo. Então essa mudança ela ia necessariamente ocorrer, ela teria que ocorrer. Claro que hoje, quando as pessoas olham para a filosofia do Marx, existe um peso muito negativo de encarar a filosofia do Marx como uma condição em que ele teria que ter respostas para, não sei, para observações, né, do que viria a acontecer. Né? Então, claro que o Marx ele tenta propor uma ciência social, uma ciência mesmo. E aí, enquanto ciência, você faz predições, e essas predições elas podem, de alguma forma, né, encontrar um ponto de falha. Né? Você pode não resolver aquela predição, e a ciência é isso, né? Você procura estabelecer uma predição a partir dos elementos que você tem, e aquilo pode se cumprir ou não, e é o que aconteceu no caso da filosofia do Marx. Mas inserir tudo o que aconteceu no século XX como uma responsabilidade da filosofia marxista, né? E aí, junto com Marx, a gente não pode também esquecer da figura do Engels, né? E da importância do Engels como intelectual autônomo em relação autônomo e em conjunto com o próprio Marx, né? Então, como esse trabalho que principalmente eles dois desenvolveram, ele é significativo no desenvolvimento das conquistas que aconteceram em diversos campos, né, da política, né, da percepção social, da noção de direitos, né, no século XX, e isso apesar de todas as distorções que a gente pode olhar no que poderia ser essa resolução por meio do comunismo, né, do que se tornou o comunismo real diante das circunstâncias do que a gente viu no século XX. Né? Então, às vezes se olha para a filosofia do Marx como, mas ele não conseguiu mesmo resolver os problemas, ele não conseguiu descobrir o que aconteceu, ele não conseguiu imaginar que isso ia ser assim, não daquele outro jeito. E né, se ele pensava de maneira, ou se ele buscava pensar de maneira científica, é ciência, é como ciência que a gente tem que tratar essa perspectiva, e não como mágica, não como um adivinho, né? Não seria esse o caminho. E aí, se a gente pensar o próprio Hegel vai trabalhar uma ideia que, em alguma medida, o Marx também abandona, mas o Hegel vai dizer que o real é o racional. E o racional é o real, né? O real é o racional. Por quê? Porque a gente conhece a realidade por meio da nossa presença no mundo. Então, um bebezinho, por exemplo, ele tem a disposição da razão, mas ele ainda não é capaz de estabelecer conhecimento em relação ao mundo, mas ele vai aprender isso. E ele aprende a conectar e a entender a própria realidade por meio da capacidade racional que ele tem. Então, tudo para a gente é real porque é racional, porque é passível de compreensão. E essa forma de pensar a racionalidade, no caso específico do Hegel, é por meio da dialética. Isso não quer dizer que a dialética é a linguagem do universo, né? Que ela explica o próprio universo, que ela explica todas as coisas. Mas sim que a nossa capacidade racional permite a gente entender a realidade por meio dessa relação de conflito, um conflito que precisa ser resolvido. Mas tem outras formas de pensar. Como eu falei, a forma dialética de pensar não é a forma que prevaleceu. Existe uma lógica binária aí muito mais forte que prevaleceu essa perspectiva da tentativa de encarar o conflito como um elemento positivo, no sentido de que nos força a buscar soluções. E é isso que o Hegel vai trabalhar, dessa ideia do real e do racional. Isso vale para o amor quanto vale para as relações de trabalho, quer dizer, vale para tudo. A gente entende o mundo, a gente compreende o mundo através da nossa capacidade racional. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode abrir mão disso para viver uma ilusão. E esse é o ponto, por exemplo, que o Marx vai, apesar de negar essa noção abstrata do real ao racional, ele vai trabalhar a ideia, né, essa perspectiva do Hegel dentro da construção de um ambiente novo de desenvolvimento da técnica
de ampliação, né, de um espaço de ilusão de uma nova realidade que é criada, claro que o Marx não viu isso acontecer como a gente vive hoje, mas que é criada a partir de uma noção da propaganda, do marketing, da comunicação, do consumo. Esses elementos criam para a gente uma pretensa realidade que, no final das contas, é só uma ilusão. E a cada coisa que você compra, a cada circunstância, a cada desejo novo que você tem, a cada novo objeto que te move para você acreditar que aquilo é o sentido da sua vida, você acaba percebendo que esse sentido tem que ser substituído por um outro, e depois por um outro, e depois mais um outro, porque isso não é o real. E se a gente para entender, como o Hegel propõe, né, que o real é o racional, a gente vai entender que, na verdade, tudo isso é ilusão. Né? É tudo, né, são ilusões que são colocadas para a gente, e a gente se apega a elas, porque muitas vezes é muito mais fácil encarar a ilusão do que tentar, pelo movimento dialético, enfrentar as coisas, né? Aceitar o conflito, aceitar a contradição e buscar para a contradição uma possível resposta. Pensando no elemento da educação, que é o grande centro aqui da nossa discussão, para mim, como professor, é muito mais simples, muito mais conveniente eu ir para a sala com as minhas convicções e abandonar os estudantes para a sorte deles lá. E aí eu falo o que eu tenho que falar, eu apresento o que eu tenho que apresentar, eu faço a minha avaliação acreditando que ela resolve os problemas de fato, identificar o que os estudantes aprenderam, e eu deixo de considerar o outro lado. Ou seja, negar esse conflito é muito mais simples. Encarar o conflito de como ensinar, de como pensar a aprendizagem, de como considerar o estudante como parte efetiva do processo, é muito mais difícil. Mas é esse conflito, se a gente pensar a dialética como uma possibilidade real de encarar a realidade, é esse conflito que move a gente para uma compreensão, cada um de si mesmo, e uma compreensão também do outro. É o conflito que leva a gente para uma percepção de liberdade. Não é o não conflito que nos liberta, é o conflito e a busca por soluções a partir desse conflito. Bem, a minha fala era isso, né? Eu escrevi um texto bem curto, assim, como a minha fala, eu acho que não foi tão longa, que é meio que um resumo dessas ideias que eu trouxe aqui. Eu vou, em algum momento, botar aqui no chat, caso alguém queira ler depois. Tá bom? Então, obrigado, e é isso. Muito obrigada, Marcos. Então, eu passo agora a palavra para a doutora Sandra, né, para a última exposição, depois a gente parte para os debates. Então, se vocês já quiserem se inscrever no chat, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Então, boa tarde. Eu agradeço o convite de participar desse 8º colóquio, né, sobre pesquisa em EPT, e na pessoa do professor Cláudio, que entrou em contato comigo, eu estendo o meu agradecimento a toda a comissão organizadora, assim como parabenizo pelo evento. Saúdo a todas e todos que nos acompanham nessa tarde de trabalho, em especial aos meus colegas de mesa, a Daniela e o Marcos, cujas falas foram excelentes. E, diante do tema dessa mesa, eu faço a escolha por tratá-lo a partir da concepção de formação omnilateral. Então, parte da minha fala está ancorada em estudos que culminaram no livro que eu publiquei nesse ano, intitulado Formação Omnilateral e a Dimensão Estética em Marx. E uma outra parte também em função, também desse ano que eu finalizei, o segundo doutorado, que eu estudei a obra de arte literária no Capital. Né? Eu organizei a minha fala em 2 momentos. No primeiro, eu indico inicialmente como a questão da omnilateralidade aparece em Marx. E já em seguida, eu pontuo, né, alguns desdobramentos para pensar a educação profissional e tecnológica e a pesquisa nesse campo. Então, vamos ao primeiro item, né? Como a questão da omnilateralidade aparece em Marx. Quando usado pela primeira vez por Marx relacionado à formação humana, e isso ocorreu nos manuscritos econômico-filosóficos em 1844, o termo alemão correspondente a omnilateral vincula-se ao devir comunista. De acordo com Marx, nesse contexto, a essência humana se desdobra para fora de si e constitui novas objetividades. Naquele primeiro sentido de alienação que a Daniela colocou.
Nesse objetivar-se, o ser humano se afirma no mundo objetivo. E diz Marx, se afirma não só no pensamento, mas com todos os seus sentidos. Fecha a citação. Se o ser humano projeta a sua essência, aquilo que ele é, no que ele produz, de modo omnilateral, ou seja, de modo inteiro, ele se projeta no que ele produz, o comunismo, segundo ele, representa a possibilidade do ser humano apropriar-se disso que ele produziu, mas também se apropriar de modo pleno e de modo inteiro, né? É sobre essa nova sociabilidade que Marx vislumbra a emancipação humana, né? A emancipação humana diz respeito a esse novo arranjo social na qual o ser humano é um fim em si mesmo e não um meio. E é nesse contexto que Marx fala da emancipação de todos os seres humanos, mas também a emancipação do ser humano inteiro. Em contraste com o ser humano fragmentado, fraturado pela divisão social do trabalho, coloca-se o ser humano total, omnilateral, em todas as suas capacidades e faculdades. Sob esse pressuposto, Marx entrevê o enriquecimento da essência humana sob uma outra lógica que não o de acumular e ter. E aí é uma imagem muito bonita, que eu faço questão de fazer a citação literal. Marx afirma, o homem rico é simultaneamente o homem carente de uma totalidade de manifestação da vida humana, que deixa sentir ao homem a maior riqueza, o outro homem como necessidade. Fim de citação. Segundo Marx, o ser humano rico e emancipado é educado para usufruir a arte, apreciar a beleza, agir de modo estimulante e encorajador sobre os outros, trocar amor por amor. Então, é nesse contexto que, pela primeira vez, o termo omnilateral aparece vinculado à formação humana, né? Depois, esse termo e as variações desse termo continuaram a ser usadas por Marx, né, em obras subsequentes aos manuscritos. Eu cheguei a analisar a ideologia alemã, a miséria da filosofia, o manifesto do Partido Comunista, os Grundrisse e o Capital. E ao ler essas outras obras, eu observo que há uma novidade semântica quanto a esse vocábulo. Com o amadurecimento das reflexões marxianas, o termo também é usado com frequência agora para adjetivar aspectos do capitalismo e exprimir modos de sua atuação e sua repercussão na formação humana. Marx passa a usar o termo omnilateral, por exemplo, para falar da mediação geral do valor, para explicar que o dinheiro é uma mercadoria particular, mas que assume caráter universal, omnilateral diante de outras. Também, Marx observa que o capitalismo instaura uma dependência recíproca e generalizada. Quando ele coloca generalizada, ele está dizendo omnilateral entre os indivíduos, torna a produção e a riqueza humana diversificada e mundial, ou, novamente, omnilateral, e assim promove a mobilidade geral, também o termo é omnilateral, do trabalhador nos diversos ramos da produção. Então, dito de outra maneira, o termo omnilateral passou a ganhar a natureza contraditória de vincular-se à dinâmica capitalista e também à sua superação. E esses usos semânticos estão organicamente imbricados. O comunismo e a formação desse novo ser humano rico, total, são possibilidades inscritas nas digitais do capitalismo. O trabalho que explora e fratura o ser humano é o mesmo que carrega centelhas de desenvolvimento da plenitude do humano. Embora limitada pelas relações de desigualdade, a sociedade capitalista porta
uma tendência ao desenvolvimento omnilateral das forças produtivas, isto é, ao desenvolvimento mais rico dos indivíduos. A afirmativa, que já aparecera nos manuscritos de 1844, é repetida agora de uma outra maneira nos Grundrisses. A formação omnilateral remete a um ser humano rico, mas a riqueza aqui é colocada em outros termos que não a propriedade e a posse. E aí abro aspas para a citação. Diz Marx, de fato, porém, se despojada da estreita forma burguesa, o que é a riqueza, senão a universalidade das necessidades, capacidades, fruições, forças produtivas, etc., dos indivíduos, gerada pela troca universal? O que é, senão, a elaboração absoluta de seus talentos criativos, sem qualquer outro pressuposto, além do desenvolvimento histórico precedente, que faz dessa totalidade do desenvolvimento um fim em si mesmo, isto é, do desenvolvimento de todas as forças humanas enquanto tais, sem que sejam medidas por um padrão pré-determinado. Fim de citação. Quanto à educação, Marx foi demandado em várias situações a posicionar-se diante do tema, em especial em função da sua militância política. E nesse posicionar-se, Marx elegeu a formação omnilateral, a criação desse ser humano total, como objetivo central da educação. A partir daí, sugeriu um meio para alcançar essa meta, né? A formação unilateral. A sugestão é a união entre ensino e trabalho, isto é, a reunião da teoria e da prática, do trabalho intelectual e do trabalho manual. A perspectiva comunista de associação entre o trabalho e a escola, nesse contexto, não significa treinamento pluriprofissional, mas se trata de uma abordagem teórica e prática vinculada aos fundamentos do conhecimento, aos fundamentos gnoseológicos do processo de produção. Tem-se como preocupação a necessidade de o trabalhador e a trabalhadora compreender o processo de produção da vida para organizá-lo e controlá-lo de modo racional, coletivo e consciente. E a partir de experiências históricas variadas, Marx ainda usou receitar, entre aspas, tá? A forma escolar correspondente à formação omnilateral. E aí, novamente, eu tiro uma citação, e agora a citação é do Capital. Afirma Marx, do sistema fabril brotou o germe da educação do futuro, que conjugará o trabalho produtivo de todos os meninos, além de uma certa idade, com o ensino e a ginástica, constituindo em método de elevar a produção social e de único meio para produzir seres humanos plenamente desenvolvidos. Fim de citação. Ao incluir naquilo que ele visualiza ser um projeto escolar orientado pela formação unilateral, o vínculo entre trabalho produtivo, educação intelectual e educação corporal ou estética, Marx se apropria do que há de mais desenvolvido, tanto no campo das lutas socialistas, mas também no próprio desenvolvimento do capitalismo. Como se observa nessa proposta, longe de pautar-se no privilégio da faculdade racional, a formação omnilateral apoia-se no entendimento do homem do ser humano como uma totalidade complexa, cujas dimensões, todas indistintamente, articulam-se e ganham sentido mais pleno em torno do trabalho produtivo. A dimensão estética ganha dignidade, portanto, como faceta existencial e como conhecimento. Estou falando da dimensão estética
como essa dimensão remete, né, aos nossos sentidos, né? Aos nossos sentidos e sentimentos. E essa dignidade, portanto, que ganha a dimensão estética, Marx atesta, inclusive, nos seus escritos, né? Por quê? Porque, a sua maneira, Marx trata as manifestações estético-artísticas com deferência também no âmbito da produção do seu conhecimento. O Marx tinha especial apreço pelo campo artístico-literário. Quando ele era jovem, ele tinha o sonho de ser poeta, ele escreveu vários poemas, ele tinha projetos de ser dramaturgo, crítico literário, e por N razões ele abandonou esses projetos. Mas podem ser encontradas alusões impressionantemente eruditas à literatura mundial nos escritos marxianos. Só para dar exemplo, né, no Capital, há menções variadas à obra de arte literária. Na maioria das vezes, essas menções assim, aparecem, às vezes, como um floreio, uma ilustração, um prefácio, no fim de um capítulo, né? Muito na condição de subalterna ao discurso conceitual. Mas, entretanto, há ocasiões que Marx recorre à obra de arte literária e a imaginação literária assume a dianteira do seu texto e se transforma em chave de compreensão do capitalismo. O ponto máximo dessa situação ocorre quando ele aborda a personificação do capital. Para Marx, personificar significa que uma determinada categoria econômica passa a ter um rosto e ganha vida nas ações e nas omissões de uma pessoa. Ao abordar a personificação do capital, Marx lança mão de personagens repugnantes e nauseantes do mundo literário. Exemplo, ele recorre a Gobizet, que é um agiota de escritos do Balzac, para diferenciar um capitalista clássico de um entesourador. Ele recorre ao Shylock, que é aquele personagem judeu do Mercador de Veneza de Shakespeare, para falar que a voz do Shylock é a voz do capital, na sua celebração do âmbito jurídico e do direito jurídico, né? Recorre ao Fausto do Goethe, recorre a imagens fantasmagóricas, monstruosas, como cíclopes, demônios, em especial a vampiros, né? Por quê? Por que ele recorre? Né? Para apreender a face horrenda do mundo, Marx estabelece de um modo intencional a tensão e a complementariedade entre o que é dito, o que ele precisa, o conteúdo da sua pesquisa e o como é dito. E nesse sentido, torna-se relevante a diferenciação que ele faz entre pesquisa e exposição, né? No sentido de só é possível materializar a crítica do objeto em uma exposição igualmente crítica. E nesse aspecto, a composição textual de Marx e nele a presença de figurações artístico-literárias podem ser compreendidas nesse sentido. A arte ajuda a pensar o que a realidade social, em sua irracionalidade, interdita de ser compreendida. Tamanha a sua complexidade, tamanha a sua obscuridade. Portanto, há um pensar literário em Marx que chama ao seu socorro o figurativo literário para pensar o que não se deixa pensar. E esse posicionamento de Marx vai além de um avanço teórico. Mais precisamente, esse avanço tem uma base política e se vincula a uma concepção ampla e omnilateral de formação humana, né? Agora eu passo para o segundo ponto do meu texto, que tem a ver com alguns possíveis desdobramentos
da discussão da formação unilateral em Marx para se pensar a EPT e a pesquisa nesse campo. Em um projeto estratégico da classe trabalhadora, uma pedagogia de inspiração marxiana e de cunho comunista tem a emancipação humana como guia. Emancipação entendida como a emancipação de todo ser humano em suas diversidades e não desigualdades, né? E a emancipação do ser humano inteiro, sem hierarquia de suas faculdades e de suas capacidades. O horizonte da formação unilateral oferece base para uma proposta que se contrapõe a uma perspectiva liberal de educação profissional e tecnológica, ao implodir o treinamento profissionalizante, a empregabilidade, a polivalência, né? Na perspectiva marxiana, né, inspirados na perspectiva marxiana, o trabalho precisa ser defendido como princípio educativo, na sua existência contraditória de efetivar o humano e desefetivar o ser humano. Abandonar o trabalho como princípio educativo não implica apenas um problema teórico ou gnoseológico, mas político. Por quê? Abandonar o trabalho como princípio educativo é abandonar a ideia de que a ação humana, a ação transformadora, abandonar essa ideia, né? Esquecer que o ser humano se faz pelo trabalho e, portanto, se faz na ação transformadora. Portanto, sem o trabalho, a gente não tem chance de colocar na agenda de luta projetos de transformação social, porque, no fundo, é o apagamento da ação transformadora que é feita, né? A concepção marxiana inspira o ensino médio integrado existente no Brasil a abalar tanto a separação entre profissionalização e escolarização, como também as propostas de soma e justaposição entre ensino técnico e propedêutico, né? Em que medida a disposição que Marx ousou receitar, né, de articulação entre educação intelectual, educação física e ensino tecnológico se mostra válida para os dias atuais, né? E aí eu não pude falar, mas Marx dá um sentido muito preciso ao que ele chama de educação intelectual, na época, educação física e ensino tecnológico. Mas me parece que a gente poderia tomar essa tríade mais como uma inspiração. Por quê? Porque Marx não está pensando essa tríade em forma de disciplinas, mas um leque amplo de dimensões da formação humana, né? Explicam Avelino e Neiva Oliveira, e aí é uma citação, né? Avelino e Neiva tentam fazer uma atualização para pensar o que seria a articulação entre o ensino intelectual, o ensino físico, a educação física e o ensino tecnológico nos dias atuais. Dizem eles, assim, por educação intelectual, entender a apropriação de toda a herança simbólica, conjunto de conhecimentos e valores socialmente produzidos pela humanidade. Sob o dístico de educação física, colocar a variada gama de aspectos corpóreos e sensíveis, enquanto dimensões incontornáveis do humano, que reclamam cultivo permanente. Por fim, sob o título de instrução politécnica, atentar para todas as formas de complexificação do mundo do trabalho e para o necessário domínio teórico e prático dos processos produtivos dos sujeitos neles envolvidos. Ainda assim, é preciso lembrar, sempre, que a totalidade das possibilidades humanas, sua unilateralidade, jamais poderá ser esgotada, nem mesmo pela mais extensa relação de componentes. Fim de citação. Observo também que, por mais que outras tendências teóricas defendam uma formação humana ampla,
A noção marxiana de uma formação omnilateral oferece bases bem específicas que a diferenciam. A formação omnilateral tem o trabalho como seu coração e organicidade com o projeto de superação do capital, do trabalho explorado, da apropriação privada da riqueza humana. Então, espero que a minha fala até o momento tenha evidenciado que essa perspectiva, né, de uma formação unilateral é muito mais complexa do que a defesa de um ser humano integral. Né? Por quê? Porque envolve a luta por uma nova forma de sociabilidade, uma formação de um ser humano enriquecido nessa nova forma de sociabilidade. Né? E eu desconfio ainda que a defesa genérica de um ser humano integral, mas que não tenha o trabalho como princípio educativo, tem como ponto máximo de integração um trabalho interdisciplinar. Né? Então, defesas genéricas de um ser humano completo, a meu ver, são importantes, mas o máximo que elas conseguem chegar, talvez, seja na proposição de um trabalho interdisciplinar na escola, ou seja, de não hierarquização dos conhecimentos escolares. Fato que pode se mostrar um avanço e ser necessário, mas que não abarca o sentido pleno da integração, da omnilateralidade. Não se pode, então, confundir ou limitar a formação omnilateral apenas como um problema curricular de interrelacionamento entre as várias disciplinas. Até porque, se tomada como um fim em si mesmo, corremos o risco de esquecer que a interdisciplinaridade pode também se colocar a serviço do capital, quando fala na importância de desenvolver o trabalho coletivo interdisciplinar, envolvendo as diversas partes e setores da empresa, ou também na perspectiva individual, na qual os trabalhadores ocupam diversas funções, precisam desenvolver diversas competências e devem se qualificar para tal. Por fim, não menos importante, fazer pesquisa, e que também é o título da mesa, né? As provocações, os desafios que Marx nos coloca para fazer pesquisa nesse campo. Fazer pesquisa implica um esforço de compreensão de uma realidade que tem como princípio inerente ocultar-se, ter fugidia em sua compreensão, mistificar a si própria. Hoje, mais do que nunca, percebemos o quão perigosas são posturas de negacionismo científico ou mesmo de relativização da ciência. Nós vemos aí estatísticas alarmantes e crescentes de pessoas que acreditam que a Terra é plana, de pessoas no Brasil que acreditam que não existe aquecimento global, ou que o aquecimento global não tem a ver com a intervenção humana, né? Mas, então, nós estamos aí diante de uma situação extremamente delicada. Me parece que se coloca como necessária a defesa da ciência. Mas defender a ciência não é defender o cientificismo positivista, nem mesmo cair em uma supervalorização da razão. Por isso, é necessário que as nossas pesquisas sejam testemunhas de nossas lutas, de nossos compromissos. Não apenas no que nós pesquisamos, mas também no modo de expor o que pesquisamos. Que as nossas pesquisas não sejam uma exaltação do racionalismo e do conceitual, mas que se coloquem um diálogo entre arte, filosofia, ciência. Diálogo entre conhecimentos distintos que, no seu esforço, voltam-se para o núcleo histórico da verdade, denunciam o sofrimento existente no mundo e evocam a sua transformação.
imaginação artística, investigações científicas e especulação filosófica, sem renunciar às suas diferenças, dão-se as mãos para tornarem expressão de um pensamento renovado, afirmação no campo gnoseológico do que Newton Duarte, a partir das pesquisas sobre Theodor Adorno, chama de militância teórica pela humanidade. Eu encerro a minha fala aqui e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada, Sandra. Pessoal, então, agora estamos aqui abertos, né, para quem quiser fazer algum comentário. Eu não sei se a Dani e o Ramon viram no chat que tem uma pergunta para vocês. Tem uma pergunta do Taylor para a Dani e uma pergunta do Glauco para o Marcos, se vocês quiserem responder, aí até que outras pessoas se inscrevam. Quer ir primeiro, Dani? Pode ser. Obrigada, Ramon. Deixa eu voltar aqui no chat. Eu tinha visto aqui. Obrigada pela pergunta, Taylor. Quando o Marx estabelece aqueles 4 aspectos da alienação, o primeiro ponto que a gente precisa observar é que eles não são excludentes e não ocorrem hora um ou outro. Na verdade, naquele diálogo que ele estava estabelecendo com as concepções anteriores da alienação e aquela divisão que ele estava pretendendo estabelecer entre o processo de alienação próprio da ação humana, né, a exteriorização própria do ato do homem sobre o mundo, do ser humano sobre o mundo, e o momento específico da história humana, né, delimitado pelo capitalismo, em que essa ação humana essa ação acaba por causar esse estranhamento. Então, o homem atua sobre a sua realidade, mas o resultado da sua ação é estranho a ele. E aí ele estranha tanto o que ele produz, ele estranha a si próprio, então ele não consegue mais se ver como um humano que participa dessa humanidade, ele estranha ao outro humano que está do seu lado, então ele não o reconhece também como humano. Então é como se fossem facetas de uma mesma questão, então elas não se separam, né? elas não se separam. E dentro disso, né, dentro desse aspecto, Marx propõe, então, pensar como superar, então, essa alienação, esse estranhamento do mundo. Então, não é só uma questão de ignorar no sentido mesmo apenas da consciência, de você não saber que pode agir, não é algo também que você sabe de um dia para a noite. Não é só um ignorar no sentido mesmo de uma resolução mental, né? Ou no nível da consciência, esse nível abstrato que o professor Marcos também chegou a mencionar ao falar do Hegel. É no sentido mesmo de que essas potencialidades, elas estão bloqueadas. Então, eu trouxe o poema, porque acho que o poema ele transfigura, né, ele traz em si isso de uma forma muito forte. Aquele ser que está entre os detritos, não é porque ele não sabe que ele pode ir ao mercado comprar uma comida, ou que ele não sabe, que ele ignora que ele precisa diferenciar o que pode comer ou não. Ele está impossibilitado. Ele está numa situação que os seus sentidos estão embrutecidos. Então, é algo que vai muito além da questão individual e de uma questão de tomada de consciência simplesmente nesse nível mesmo de uma resolução mental de um problema. Por isso que eu tentei pontuar bastante que quando a gente fala da alienação como estranhamento, nós estamos falando de uma situação objetiva, concreta da vida humana.
né? Não é possível uma resolução apenas a nível abstrato. Por isso, não só a tomada de consciência dos problemas do mundo. É preciso agir. E essa ação, ela está... E aí eu não consegui entrar tanto nisso, né, pelo tempo, já, né, demandaria muito mais, mas essa ação não é também uma ação individual e particular, né? Não é a minha solidariedade, simplesmente, né? Não é formarmos aqui um grupo coletivo que nos solidarizamos entre nós. Isso é ótimo, às vezes, né, ajuda muitos, mas isso não resolve a raiz do problema. Por quê? Porque é uma questão muito maior, tem a ver com as nossas ações humanas, na história humana, que fundamentam a nossa vida social. Eu lembro que eu cheguei a mencionar, né, propriedade privada, a transformação do trabalho, o produto do trabalho estranhado, ou a alienação do próprio trabalho, o trabalhador como totalmente distante daquilo que ele produz. Todas essas ações que fundamentam a nossa existência enquanto humanidade, estão nelas a fundamentação que nos torna, que produz a alienação. Então, eu não tenho como resolver a alienação se eu não toco nessas questões, nesses problemas que são a raiz. Então, não é uma questão de amenizar, por exemplo, o sofrimento ali, no sentido mesmo de doação. Isso é muito paliativo. Então, como Marx está preocupado em uma superação real, uma superação concreta, né, dessa contradição humana, que é a alienação, a sua preocupação é atingir esses pontos. Então, a nossa relação com o trabalho e a nossa relação com o outro, ela tem que se modificar na sua raiz, e não ao nível puramente mental ou de grupos pequenos, enfim. Não sei se consegui responder, mas é mais ou menos isso. São questões bem complicadas mesmo, mas qualquer coisa, pergunta de novo. Obrigada, Dani. Vou passar para o Marcos, então, responder o Glauco. Glauco, eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Essa ideia, é importante também se colocar essa perspectiva, porque apesar do Marx fazer uma crítica a essa ideia da abstração e da necessidade de transformar a realidade, pode parecer que a abstração por si só ela não tem impacto nenhum na vida, né? Ela não causa nenhum tipo de transformação, ela não causa nenhum tipo de ação. E os autores que rompem com o Hegel, e aí tem o Marx, tem o Schopenhauer, tem o próprio Kierkegaard, eles rompem com o Hegel também pela associação dele direta com a perspectiva política, com a aristocracia, onde ele se inseria e a partir de uma perspectiva que ele defendia. Eu não acho que é uma questão de direito natural, né? Ele tem uma, não sei, talvez ele tenha uma crítica ali a essa ideia de estado de natureza. Então, não sei se seria essa questão específica, mas aí eu acho que sim, a ideia da racionalidade, né, de que o real é racional, é uma forma também de justificar uma condição em que estamos, né? E uma condição em que a pessoa que está no poder, ou esses que estão no poder, estão legitimados porque a realidade é essa que nós entendemos, da forma como nós entendemos, e a racionalidade nos levou até esse ponto, né? Então, a crítica que os autores fazem, mencionei Schopenhauer, Kierkegaard, por exemplo, eles estão inseridos ainda nesse momento, né, de uma transição ali, de uma saída de uma perspectiva dessa crença no iluminismo para o movimento romântico e para uma outra perspectiva de reconhecimento da existência como uma condição mais efetiva, e existe neles justamente essa ideia da necessidade de pensar o indivíduo a partir de suas circunstâncias e não mais essa noção que, como você bem coloca, talvez seja muito sofisticada, de trabalhar uma concepção de ser humano de maneira abstrata para traduzir uma perspectiva política que, no final das contas, beneficia alguns em detrimento de muitos, que não se encaixam nessa estrutura mais ampla, né? E pensar o indivíduo, pensar cada um, né? O Jorge Luiz Borges dizia isso, né? Que uma vez ele vai fazer uma palestra e ele diz que ele agradece cada uma das pessoas, porque todos é uma abstração, mas cada um é verdadeiro. E a gente tende a pensar todos, né? Então, todos os estudantes, todas as pessoas. E o que é esse todos? E o que é cada uma das pessoas? Então, os críticos do Hegel vão pensar por esse elemento, né? De menos essa visão
universalista, que está também no Kant, em outros autores ali que se grudam numa perspectiva iluminista, e pensar essa questão do indivíduo, pensar a circunstância da existência. E as consequências disso geram, obviamente, um outro modo de entender a própria realidade, pensar as relações, né, a relação com o outro, o conceito de alteridade, enfim. São discussões que vão vir nessa passagem do século XIX para o século XX, justamente por esse tipo de crítica a essa perspectiva mais ampla. Então, eu acho que sim, eu concordo com você, né? O Marx critica a ideia da abstração, mas não porque a abstração não transforma nada. Ela tem um poder gigantesco. Eu falei antes, mencionei a questão do Platão, né? Então, o pensamento platônico, essa estrutura de uma divisão de dois mundos e uma organização do mundo a partir dessa divisão, em que a gente tem uma separação entre determinados elementos, ela é uma perspectiva que prevaleceu, né? Se a gente pensar o cartesianismo, né? Então, a ideia do método e a organização do método a partir de uma perspectiva limitadora, digamos assim, né, de uma simplificação da realidade em detrimento de uma percepção da realidade como um todo, ela gera um impacto também. São ideias, são conceitos que têm um impacto efetivo no nosso modo de ser, de existir, de viver com os outros. Então, eu acho que sim, né, o Hegel estava tentando ali também justificar um status quo no qual ele estava inserido e que ele defendia. Obrigada, Marcos. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer algum comentário? Vale também para vocês, para os palestrantes, se vocês quiserem aí também comentar mais alguma coisa. Cláudio, se você quiser dar aí algum recado também, antes da gente encerrar aqui as atividades. Ok, então, pessoal, nós agradecemos. Ah, sim, Leur. Vou aqui mais. Fica à vontade. Eu vou colocar aqui a câmera, tá? Para eu ter que escrever. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Sandra. Eu queria que ela falasse um pouco mais sobre essa questão, né, de que essa ideia genérica de uma formação integral também pode servir a interesses liberais, né? Que é importante a gente diferenciar, por exemplo, essa ideia de uma formação omnilateral mais ampla, né? Pensando em sua amplitude, de uma formação integral pensando apenas em aspectos curriculares, né? Porque muitas vezes, como ela falou, a interdisciplinaridade ela pode estar a serviço da polivalência, né? Ela pode estar a serviço de uma adaptação, né, a um mundo que precisa de pessoas que tenham múltiplas habilidades, né, de pessoas que tenham múltiplas competências, mas sem o caráter emancipatório, né, do ser humano. Então, eu queria que se ela pudesse falar mais, aprofundar, né, enfim, essa é a minha questão. Obrigada pela questão. Seria muito interessante, para acompanhar isso, perceber a diferença que Marx faz da passagem do capitalismo da manufatura para a maquinaria. Na manufatura, ainda, né, o capitalismo ainda depende muito da habilidade do trabalhador e da habilidade do trabalhador manusear um instrumento. Só que na manufatura há um aprisionamento desse trabalhador a uma função, que possivelmente ele vai cumprir essa função o resto da vida dele. Ele vai ser apenas um fragmento dessa grande lógica de articulação do trabalho, de cooperação do trabalho.
né? Com a maquinaria, a dependência do capitalismo, do trabalhador de manusear um instrumento, se perde, porque isso é assumido pela máquina. E aí o trabalhador se torna apenas um apêndice da máquina, ele está a serviço da máquina. Só que a máquina não é só uma máquina, é um complexo. E é por isso que Marx fala, a máquina é um instrumento como se fosse um cíclope, né? É monstruoso, porque a gente já tem máquina produzindo máquina, um complexo de várias máquinas articuladas, e aí aparece o trabalhador, essa figura que, nesse momento, não vai poder ficar fixo na sua tarefa, mas ele vai ter que transitar por diversas tarefas e máquinas, inclusive porque também ele não vai ficar a vida inteira naquela máquina, ele pode ficar desempregado e vai ter que atuar como apêndice de outras máquinas. Ele passa a circular nos diversos ramos da produção. E aí não se quer um trabalhador tão especialista numa máquina, mas que tenha a flexibilidade de ocupar diversos ramos da produção, né? Isso a partir da década de 70, com o toyotismo, né? Isso se torna uma máxima, né? No sentido da polivalência, de que o trabalhador vai precisar desenvolver competências variadas, né? É por isso que, sob uma determinada ótica, sim, o capitalismo aponta, Marx diz, o capitalismo aponta para um ser humano que não pode mais ficar circunscrito a uma tarefa. Ok, o horizonte é da polivalência, mas é muito maior do que o horizonte anterior. Então, sob um determinado aspecto, o capitalismo também pede um ser humano com capacidades mais ampliadas. É por isso que a gente tem que tomar cuidado para não tomar a ideia de uma formação omnilateral simplesmente como a defesa genérica de um ser humano mais integral e etc. E nesse aspecto você está bem correto. A noção, então, hoje, que não se forma para o trabalho, mas para a empregabilidade, né, também contém a máxima de formação de competências e habilidades diversas para que ele esteja disponível ao que aparecer a ele. Né? Então, sob esse aspecto, sim, há uma defesa genérica de uma formação integral de setores empresariais. Né? E a gente tem que saber distinguir e falar que a defesa de uma formação, de um horizonte de formação unilateral é muito maior do que isso. Né? Enfim, obrigada, Lé, pela questão. Obrigada, pessoal. Acho que não temos mais perguntas, né? Então, eu passo a palavra para os palestrantes, né, para a gente encerrar, se vocês quiserem aí fazer alguma consideração final. E eu já aproveito para desejar boa tarde a todos, um excelente final de semana e agradecer mais uma vez a presença, né, de todo mundo e também dos palestrantes. Fiquem à vontade, pessoal. Na ordem, né? Sempre somos pessoas muito ordeiras neste lugar. Pessoal, queria agradecer a presença de todos e todas, agradecer muito ao professor Marcos, à professora Sandra, né, por partilharmos esse momento, foi muito bom ouvi-los. É sempre importante esses momentos, eu comecei falando isso, encerro falando isso, né, esses momentos em que conversamos, dialogamos, trocamos ideias. Foi muito bom rever alguns dos nossos alunos, alguns nomes de pessoas não conhecidas, mas é muito importante que a gente tenha cada vez mais momentos como esse, né, que a gente possa juntos pensar, né, juntos
criar possibilidades, pensar, para a gente poder atuar verdadeiramente nos nossos ciclos, né? Então, muito obrigada. Agradeço novamente ao professor Cláudio pela organização desse, né, 8º colóquio. E espero ver a todos novamente, em outra situação, presencial, quem sabe. Né? Muita saudade de todos vocês. Até de quem eu não conheço, gente, eu tô com saudade. Então, um abraço, tenham uma ótima tarde. Bem, eu quero só agradecer o convite para participar e a presença de todo mundo, né? Eu falava no começo que é difícil a gente participar das coisas, apesar da gente ter mais oportunidade em tese, porque você está de casa, você consegue participar de mais coisas, mas é tão difícil, né? Você misturar as coisas de casa com as coisas de trabalho e participar, né, de um evento. A gente, enfim, é todo um clima estranho que a gente não consegue se acostumar, né? Eu estava pensando esses dias que a gente está quase um ano, assim, né? Assim, daqui a pouco chega um ano que está desse jeito. E não acostuma, né? A gente, é estranho, continua estranho. Mas é importante que a gente tenha esses momentos e que a gente tenha conseguido, né? E aí agradecer ao Cláudio de novo, né? Tenha conseguido fazer o colóquio também nesse modelo, atrai outras pessoas que têm a oportunidade de participar sim, não poderiam participar de outra forma, no presencial, enfim. A gente cria um ambiente de discussão, de reflexão que eu acho que é muito importante para todo mundo. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está estudando, sempre está lendo e entendendo melhor as coisas a partir da conversa, né, de ouvir outras pessoas falando. Então, isso enriquece muito o nosso trabalho, né, não só para os estudantes, mas para os docentes também. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar do colóquio. Eu também agradeço mais uma vez o convite. Sim, nós estamos num momento bastante delicado de pandemia, mas alguns processos estavam postos anteriormente à pandemia e têm se tornado mais intensos durante a pandemia, né? O trabalho uberizado, as ofensivas e retrocessos ultraconservadores. E como é que a gente articula a luta nesse contexto, né? Enfim, nós estamos no meio acadêmico e, de alguma maneira, nós também temos que fazer do universo acadêmico um palco de conflito, de disputa, e que a gente aprenda a construir a nossa criticidade, o nosso rigor, na potência de articulação de vários conhecimentos, né? Como eu terminei o meu texto falando, na potência de articulação da ciência com a filosofia e com a arte, e eu realço bem a questão da arte, porque, em geral, ela é colocada como um conhecimento menor, né? E a gente talvez tenha que reverter um pouco isso, né? A formação unilateral pede que a gente tenha essa coerência, que a nossa produção acadêmica seja testemunha desse diálogo fecundo da ciência, da filosofia e da arte. Um abraço a todas e todos.